Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E é sempre muito bom quando a gente encontra experiências de leitura diferentes daquilo do que a gente estava esperando. Bom, então antes de começar, os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri e o cupom de desconto aqui do canal. Então você pode comprar livros, quadrinhos, mangás, acessórios e ainda por cima, usando o cupom aqui do canal, ganha mais 5% de desconto, que é sempre muito melhor. Bom gente, então hoje a gente vai falar de um livro coreano que eu não estava esperando grandes coisas dele, porque ele é juvenil e jovem adulto, eu acho que dá pra dizer. Ele é voltado, né, para uma faixa ali bem específica de idade, mas ele tem suas coisas positivas, mesmo que eu, pensando no final, goste cada vez menos. Eu tô falando de Amêndoas, da Won Byung-son, que é um livro coreano, né, um romance coreano, em que a gente vai acompanhar uma situação muito específica. A gente vai acompanhar a juventude do Yoon-jae. Acho que é Yoon-jae que se pronuncia, não sei realmente como se pronuncia o nome dele, perdão, nunca estudei a fundo coreano, não é uma língua que eu tenho a mesma facilidade que o japonês, por exemplo. Mas o Yoon-jae, ele sofre de uma doença muito específica. Ele sofre de alexitimia, que é a incapacidade de perceber e de expressar emoções. Então, por exemplo, emoções simples como a que eu estou expressando nesse vídeo, que é excitação por falar de um livro, de alguma coisa que eu gosto, o Yoon-jae não consegue necessariamente perceber como essa emoção funciona e também, de certo modo, também não tem essa emoção. Para ele é como se fosse um grande quadro em branco em que ele não consegue identificar o que é alegria, tristeza e principalmente, e mais importante do que tudo isso, ele não consegue interagir nessas situações, porque ele é incapaz de expressar essas mesmas reações. Então ele é criado pela mãe dele e pela avó. É um núcleo familiar um pouquinho diferente, assim, né? Tipo, a mãe cria ele durante um período sozinha, mas aí depois pede ajuda da avó, ele até narra isso no livro. E aí ele é criado por essas duas mulheres e elas são completamente diferentes, né? A mãe é muito mais idealista e sonhadora e a avó é mais uma mulher pé no chão mesmo, de fazer as coisas, né? Não fica muito de floreios. E elas têm diversos choques culturais, de mãe e filha mesmo, entre as duas. E o Yoon-jae tá meio ali no meio, sem entender, sem poder participar. Mas ele é criado por essas duas mulheres e elas tentam, de todas as maneiras, meio que treinar ele a performar essas emoções, porque elas tinham muito receio mesmo que o fato dele ter essa característica, né, ter essa questão mental, né, de não conseguir entender e expressar sentimentos, fosse dificultar muito a vida dele. E aí o livro ele é dividido em 4 partes, né? Então a gente tem uma primeira parte que narra exatamente essa primeira juventude dele. A gente tem depois algumas outras partes que são outros eventos da vida dele, mas é uma história linear. Existe uma questão nesse livro que ocorre uma tragédia e Yoon-jae meio que está no meio dessa tragédia assim, e não sabe muito como reagir. Até que a gente tem contato, né? Ele tem contato com uma criança problemática que vai estudar no colégio dele, que é o Gon. E ao contrário, é um choque muito também de não só de personalidades, mas também de expressões de sentimento também. Porque enquanto não emite nenhum sentimento, né? Não é uma pessoa que consiga, que tenha essa capacidade de sentir esses sentimentos,
O Gon, que é essa criança problemática, ele é o oposto. Ele é extremamente emotivo, extremamente passional, seja nas suas relações, seja no jeito como ele toca a vida dele. Ele também não, né? Ele tem um passado extremamente triste. Ele foi perdido pela mãe e depois disso pingou em diversos lares porque os pais não conseguiam encontrá-lo, só foram encontrá-lo depois que ele já era um adolescente, mas até lá a gente sabe que não é uma vida fácil, principalmente para quem é abandonado pela família. Esse choque de sentimentos, né? Esse choque de uma pessoa que tá tentando tocar a vida, performando umas emoções, ou pelo menos tentando entender o que as pessoas esperam que ele performe quando elas têm determinada reação, com uma pessoa que é extremamente passional, né? Ambos vão se desenvolvendo durante essa amizade, e aí a gente vai tendo o decorrer da história com o passar do tempo. Uma coisa que eu achei muito legal é que a mãe do Yunjai, ela tem uma livraria, né? Um sebo, na verdade. Ela começa a investir, então, tipo, na casa deles, a parte da frente é tipo um sebo, e na parte de trás é onde eles moram. E aí, o modo como a relação entre livros e a performance emocional das pessoas também é uma característica interessante da leitura, porque só ler uma emoção não necessariamente significa que ele consiga compreender aquela emoção. Então, para ele, um livro de romance do Shakespeare é tão fantasioso quanto uma fantasia com poderes e etc, porque são coisas que não necessariamente estão dentro da área de conhecimento e capacidade do Yunjai. E o livro, ele corre de uma maneira meio rapidinha, assim, às vezes a gente tem um negócio, acontece alguma coisa num dia, depois acontece alguma coisa alguns dias depois uma semana, o tempo ele vai passando, e a gente, né, no livro tem só os dias mais importantes sendo narrados. Então, na primeira parte, a gente tem toda essa primeira juventude dele e construção de background. Na segunda parte, a gente tem a entrada do Gon na história e com todos os desdobramentos dessa amizade. Na terceira parte, a gente tem a entrada de uma outra amizade. Na quarta parte, a gente vai ter o choque final da realidade, mais os desfechos dos personagens. Particularmente, gosto muito do livro da parte 1 e 2. Aí eu acho que a 3 é mediana, e quanto mais eu penso no final, menos eu gosto do final, porque eu acho que ele sofre daquele defeito de livros que você não tá esperando um final, sei lá, positivo, e ganha um final positivo. Tipo, não me parece uma situação que na vida real a gente teria um desfecho positivo para a situação que são construídas na narrativa, mas meio que a gente vai ganhar uma história que termina com ares de e deu tudo certo, sabe? Tipo, então isso me incomodou um pouco. Quanto mais eu penso nesse final, mais ele me incomoda. Mas ainda foi uma experiência extremamente satisfatória. Seja pelo modo como a construção dos personagens é feita, principalmente as relações dos personagens. Considerando que a autora teve que pegar uma pessoa que não tem emoções e uma pessoa que tem, e construir ali uma relação de dependência, de amizade, às vezes só de coleguismo, ou então só de cuidado das pessoas mais velhas para com o Yunjai. Então tem essa dificuldade, essa coisa interessante na narrativa de você tá pegando um personagem que não sente nada e tá fazendo ele construir diversas relações, e a história não pode ficar com a aparência sem ter nenhuma característica emocional, né? A história ela precisa despertar no leitor algum tipo de emoção. Então, imagino que deva ter sido um super desafio, mas muito bem concluído. É muito prazeroso você ir pegando essas características dos personagens e como eles se relacionam, e como, né, a ausência de sentimentos de um personagem muda um pouco uma narrativa, né? Se ele fosse uma pessoa que não tem essa característica, ele seria outro tipo de história, um tipo de história que só pode existir porque ele sofre de alexitimia. E
a escrita, ela é muito prazerosa porque acontece aquilo que eu mais gosto, que é capítulos extremamente curtos. 1,5 páginas, 2, acabou o capítulo, você já passa pro próximo. Então ele é bem pontual, assim, nos capítulos. Todos eles têm, tipo, nessas grandes partes, ele tem, né, os seus próprios arcos sendo desenvolvidos, mas os capítulos são muito curtinhos, o que é ótimo, eu adoro, me dá muita velocidade na leitura. Tanto é que eu li todas as partes muito rápidos. É um livro que se você pega e lê em 2, 3 dias, e tranquilamente, você lê até em 1 se você quiser. Então é uma experiência de leitura extremamente prazerosa, mesmo que eu não tenha sentido tanto prazer com o modo que a história foi finalizada. Bom, é um livro que, quanto mais eu penso nele, acho que mais eu diminuo a nota, mas por enquanto eu diria que é um 4 estrelas tranquilamente. Amêndoas foi publicado aqui no Brasil agora em março de 2023 pela editora Rocco. Tá saindo em torno aí de R$60 e tem 288 páginas. No fim, eu acho que é um livro que é uma porta de entrada interessante para quem quer descobrir autores de outros países, né? A autora é uma autora coreana, então eu acho que é uma excelente porta de entrada. Acho que para quem tá procurando algo mais jovem adulto, que não seja uma coisa americanizada, ele vale super a pena porque ele vai tratar de costumes da Coreia, né? Ele mora, se eu não me engano, em Seul mesmo, então tem várias referências aos locais, então tem essa característica, até mesmo o modo como os personagens se portam. Então é uma porta de entrada para a literatura asiática extremamente interessante, eu acho extremamente prazeroso. Acaba até que eu tenho até vontade, curiosidade de ler mais obras de autores coreanos, porque quero entender se é uma coisa, esse estilo de narrativa é algo, né, da literatura daquele país e tal. Então eu acho que vale muito a pena para quem quer expandir os seus horizontes. E vale a pena para quem quer se divertir. É um livro que passa muito rápido. Você com certeza vai ver ele ser citado, acho que diversos booktubers e pessoal do meio, porque ele tem uma temática interessante, um desenvolvimento interessante, e mesmo que eu não tenha gostado do final, é um livro extremamente satisfatório. Bom, pessoal, então acho que é isso. Então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.